Olá, vamos começar agora o Pode Valorizar Enfermagem, um projeto novo do Corém Pará, o Conselho Regional de Enfermagem. E por aqui vocês vão passar a ter contato, a entender muito mais sobre o universo da enfermagem e, principalmente, entender mais de como funciona essa profissão que vem fazendo história ao longo dos anos e que precisa, cada dia, de valorização, mas que por trás tem profissionais que batalham bastante para manter o nome não só no nosso estado, mas no Brasil e no mundo. E eu recebo agora duas profissionais que vêm ao longo desses anos fazendo história aqui no nosso estado, viu? São mulheres que olham para a enfermagem de uma maneira completamente diferente. Tratam do paciente e também viram o empreendedorismo como uma possibilidade de melhorar muito mais e ter mais caminhos para essa profissão. Eu vou ler o currículo delas para que vocês entendam um pouquinho de como é que elas estão trabalhando aqui no nosso estado e também fora. Enfermeira com 18 anos de experiência, Ana Gabriela Sabá é uma das nossas entrevistadas. Iniciou a sua atuação no Conselho de Enfermagem ainda durante a graduação. Representou a autarquia em Tucuruí por mais de 10 anos e exerceu o cargo de conselheira regional de enfermagem por 2 mandatos. Atualmente coordena a Comissão de Inovação e Empreendedorismo do Corém e é enfermeira efetiva na Central Estadual de Transplante, que é a CESPA. Empreendedora, investidora, educadora e consultora financeira, tem se destacado pela versatilidade e contribuição à área da saúde e também gestão. Ludmila Cunha é uma enfermeira formada pela Universidade do Estado do Pará, com especialização em terapia intensiva e gestão em saúde. Além disso, é advogada pela Faculdade aqui de Belém. Mestre em Ciências e Meio Ambiente pela UFPA, em Tecnologia e Inovação, em Enfermagem pela USP. Atualmente é doutoranda em Enfermagem pela mesma instituição. Conselheira Federal do COFEM, coordena a Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócios do COFEM, contribuindo para o avanço da profissão, sócia da empresa Acolher e Cuidar Belém, unindo sua experiência em saúde e gestão ao empreendedorismo, impactando muitas vidas a partir do seu negócio. Meninas, bem-vindas, e eu confesso que eu já fiquei cansada só de ler o currículo de vocês. O peso, hein? Obrigada. Tudo bem? Tudo bom, Thaís? Olha, a gente inicia, como eu disse, esse projeto maravilhoso, falando de inovação, de empreendedorismo, que é o que a enfermagem vem buscando ao longo desses anos, né? Eu começo contigo, Gabriela, porque antes da gente falar sobre inovação e empreendedorismo, cada pessoa tem a sua história. E a gente quer iniciar isso daqui conhecendo mais vocês. Afinal, quem é a Gabriela e quem é a Ludmila? Eu sou Gabriela, sou natural de Belém, do Pará, estudei aqui toda a minha vida, na Universidade do Estado do Pará, fiz o curso de graduação em enfermagem e ainda muito jovem entrei no sistema COFEM Corém como estagiária no setor de fiscalização. E durante a minha vida profissional pude me qualificar, me especializar em algumas áreas, fiz parte da gestão de um hospital regional em Tucuruí, pelo período de 10 anos, fiquei ainda lá um pouquinho, e agora eu estou em Belém, exerço minhas funções na Secretaria de Estado do Pará, na Central Estadual de Transplante, e também dentro do Conselho Regional de Enfermagem, contribuindo nessa comissão de inovação e empreendedorismo. E você, Ludmila, conta aí um pouquinho pra gente. Então, eu nasci em Belém mesmo, sou daqui, mas morei muitos anos no interior, Castanhal, Paragominas, meus pais são mineiros, então vivi a vida toda com as pessoas perguntando, você é daqui do Pará mesmo? Eu acho que faltava mais o tu, mas o égua faz parte aqui do vocabulário, sempre fez. Escolhi fazer enfermagem porque eu sempre fui muito prática, achei que eu precisava de algo que me desse independência financeira e rápida. E além das questões pessoais, familiares adoeceram, meu pai, passei um mês com ele internado, então isso acabou me trazendo um pouco do que era a enfermagem de um grande hospital de referência no Brasil. E eu fiquei encantada também com o potencial de impacto que aquelas enfermeiras causavam, de cuidado, de atenção, não só com o meu pai, mas também com os familiares. Principalmente eu era muito jovem, né? Aí não tinha nem 20 anos. Então aquilo me tocou bastante. E aí eu escolhi, né, na UEPA fazer enfermagem, fiz, mas demorei a me encontrar. Te confesso que eu ficava com aquela sensação, será que eu faltando alguma realmente coisa, sou uma né? enfermeira boa? Porque parecia que eu não era, porque de uma certa forma o olhar da sociedade para o enfermeiro ainda é muito estereotipado.
Talvez a gente possa comentar mais sobre isso, mas enxergar o enfermeiro no contexto hospitalar, vestido de branco, apenas à beira-leito, não é mais a realidade da enfermagem hoje. Já não é mais a realidade da enfermagem há muito tempo. E nós precisamos quebrar esses estereótipos até para garantir que mais profissionais que estão recém-formados se encontrem profissionalmente e possam realmente realizar o seu potencial máximo para a profissão e para a sociedade. Né? E por isso fui fazer direito, por isso hoje a Ludmila é advogada, pela busca incessante em quem sou eu e como eu posso contribuir melhor para o mundo e para a sociedade em que eu vivo. E nessa busca eu acabei, depois do direito, continuando na saúde. Nunca saí, fui gestora há 8 anos, né, junto à SESMA, a Secretaria do Município, de unidade básica, de centro de especialidades. E a gestão, ela sempre traz um amor, né? Amor, é no amor e na dor, é igual casamento. Então, o processo de gestão faz parte também da minha formação, da minha vida. E depois eu fui conhecer o empreendedorismo, Thaís, só no mestrado. Olha só. A partir de uma disciplina do mestrado, de uns 4 anos para cá, então é recente, e que eu fiquei, gente, não é possível. Isso sempre existiu? Pode. E aí eu comecei a Parece sentir, outra enfermagem, né? Que era um propósito de vida fazer com que todo mundo da enfermagem tivesse acesso a essa área, a esses conhecimentos e pudessem escolher. Porque empreender não é só abrir um negócio, né? Vai muito além disso. Então é esse olhar ampliado de enxergar oportunidades em problemas, em desafios, em causar impacto, entregar valor. É essa questão toda que envolvia o empreendedorismo que me chamou a atenção. E que eu pensei assim, isso precisa estar em todos os lugares. Precisa estar no processo de formação, precisa estar na sociedade, o enfermeiro precisa ocupar espaços ainda não ocupados. A gente precisa ter essa valorização, esse reconhecimento, ele vai vir muito através desse posicionamento da enfermagem, desse potencial empreendedor que a gente tem. Porque todo empreendedor que é realmente potente é aquele que conhece as dores, né? E nós conhecemos muito bem as dores da saúde. Então, por isso que eu vejo que é um propósito de vida mesmo discutir empreendedorismo hoje para a enfermagem. E aí, de uns anos para cá, a minha área de atuação tem sido fortemente nesse universo. Inclusive, o tema, né, ele propõe isso, que são novos caminhos para o futuro da profissão. O tema da nossa conversa de hoje. Gabi, você, inclusive, tem esse trabalho também mais voltado para a questão da economia, né? Sim. A enfermagem, que tem que tomar o cuidado ali, não é só... eu vou dar tantos plantões e vou gastar tudo que tenho. Não, você já foi para esse lado da economia. Como é que funciona esse teu projeto? Exatamente. Eu também, Ludmila, me identifico muito com o relato da Ludmila, porque, sim, eu também buscava formas diferenciadas de atuar e também entrei no empreendedorismo através de, assim, meio que curiosa, né? E aí eu fui buscando quais eram os espaços que o enfermeiro poderia atuar. E ainda lá em Tucuruí eu abri uma clínica. Então eu comecei também isso. E sofri as dores do empreendedor e todas as dificuldades que todo empreendedor sabe. Só que eu fui estudando, me aprofundando em outras áreas. E aí eu fui pensando assim, gente, a gente luta tanto por piso salarial, que foi uma luta, uma busca da categoria no Brasil, um grande movimento que aconteceu, apoiado inclusive pelo sistema Cofem-Corim. Então, esse movimento grandioso de buscar melhoria de vida, de buscar mais recurso financeiro através do piso. Mas eu pensei, e aí, será que a gente está preparado para isso? Eu comecei a refletir sozinha, assim, bem sozinha, e comecei a estudar essa área, a parte das finanças. E eu percebi, claro, que a maioria dos brasileiros não tem educação financeira. E não seria diferente dentro da minha profissão. E eu também não tinha. Então, eu comecei a estudar e buscar essas formas e eu pensei, não, eu preciso agora, como propósito de vida, passar a conversar sobre isso e ensinar a enfermagem sobre isso. Porque não vai adiantar a gente ter piso, não vai adiantar a gente ter melhorias financeiras, econômicas, se a gente não consegue ter uma relação boa com o nosso dinheiro, com os nossos ganhos. E isso reflete diretamente na qualidade de vida, porque quanto mais eu gasto, mais plantões eu preciso fazer, mais horas fora da minha casa. E aí eu pensei, não, realmente eu preciso falar sobre isso. E é um projeto que está engrenando aí, está bem legal, a gente tem recebido feedback. Os profissionais têm gostado muito de conversar sobre isso, porque, na verdade, não é só da enfermagem, é uma necessidade de todo mundo, né? Saber gerir as suas finanças pessoais. Inclusive, eu estava assistindo uma série com a minha filha, e aí envolve questão de área médica, da área da enfermagem. E a série, ela ainda traz esse pensamento muito, muito arcaico da profissão da enfermagem.
que está ali abaixo do médico, trabalhando, tendo que trabalhar 24 horas ou até mais de 24 horas para poder alcançar um teto salarial. A questão das enfermeiras em ter que dividir o seu tempo, família. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava vendo uma que estava sofrendo porque a filha estava doente, a filha ainda pequena. E aí o questionamento da criança: mamãe, você cuida de tanta gente, por que você não fica em casa cuidando de mim? Então, assim, é um choque muito grande. Eu acredito que vocês são mães, vocês, obviamente, também já se depararam com uma situação como essa, Thaís, né? é a realidade da enfermagem brasileira. Né? Porque é uma categoria majoritariamente feminina, então nós temos muitas mulheres, muitas mães dentro da profissão, e é a nossa realidade. A gente deixa os nossos filhos para cuidar de outras pessoas, diversas vezes. Inclusive da gente mesmo, né? A gente deixa de se autocuidar em função desse cuidado, né? Que é extremo e que historicamente sempre esteve ligado à devoção, à caridade. Então é muito difícil virar essa chavinha enquanto sociedade, enxergar, opa, é enfermeiro sim, mas merece ganhar bem, tem que ganhar bem, tem que ter qualidade de vida, precisa, né? Não precisa ter 3 empregos para se sustentar e para sustentar a sua família. Isso não é qualidade de vida. Se você tem que ter 3 empregos para sustentar a sua família, e qual é o tempo que a sua família vai ter com você, né? Porque não é só sustento que dignifica a família, né? Que aproxima a família. Então, essa realidade, ela é muito séria. A gente precisa falar mais sobre isso. E quando a gente discute empreender também. A gente tem várias políticas específicas para o empreendedorismo feminino. Porque hoje, para você competir no mercado com grandes empresas não é fácil, e com instituições super machistas também, né? Então, a gente tem ainda esse contexto muito forte dentro do mercado também, de uma forma geral. A maioria dos empresários homens, então tem um contexto que também é difícil para a mulher entrar em mercados, grandes mercados competitivos, e também agora para a mulher enfermeira, sendo que a formação nunca fez esse processo, né? De capacitação para estar nesses lugares. Então, e é exatamente isso que a gente busca dentro dessa bandeira do empreendedorismo na enfermagem, é pensando exatamente nisso, Thaís. É em trazer uma possibilidade de trabalho, de negócio, que seja, em que o profissional consiga ter mais tempo, consiga gerir melhor sua agenda, não seja tão escravo de pontos, de horários, de carga horária exaustiva. Né? Então, exatamente o empreendedorismo vem também para trazer para essas mulheres profissionais, enfim, essa possibilidade de trabalho, de conseguir uma qualidade de trabalho. E vocês têm algum exemplo assim, de inovação no mercado de enfermagem, além do que vocês já trabalham, em que existe essa possibilidade? Porque, assim, a partir do momento que a gente começa a fazer parte do empreendedorismo como um todo, a gente tem muitas informações e, assim, dá certo aqui, não dá certo ali, pode começar por aqui, porque quem está acompanhando a gente, de repente, não pode se identificar com a área que vocês atuam, mas tem a vontade, aquela fome também de virar uma empreendedora, um empreendedor. Então, dentro do mercado da enfermagem, ou você sendo um enfermeiro ou uma enfermeira, quais os primeiros caminhos? Por onde eu devo ir? Quais são as possibilidades que existem? O que eu devo pensar, primeiramente, para sair dessa limitação, digamos assim? Então, para empreender, há muita ânsia hoje, quando a gente fala em empreendedorismo para a enfermagem, principalmente na graduação, há uma certa ansiedade dos recém-formados, dos estudantes em querer empreender. Isso, ao mesmo tempo que é muito bom, é também um risco. Né? Porque corre-se o risco dele não ter a experiência que precisa, não ter o suporte técnico, científico, profissional que a gente vem adquirindo ao longo dos anos, né? De experiência, eu com 13 anos formada, a Gabi com 18, agora que a gente desperta para um negócio próprio. Então, imagina o quão longo foi esse caminhar. Não precisa ser longo para todo mundo, mas ele precisa existir. Então, eu preciso ter um network bom, porque as pessoas, elas não vão pelo negócio. Muitas vezes é pela pessoa por trás daquele negócio. Então, o recém-formado, ele precisa ter esse cuidado. Não é só fazer um card, colocar no Instagram e falar, eu presto serviços domiciliares de enfermagem a partir de amanhã. Né? Recebi meu diploma hoje, amanhã eu já estou prestando serviços domiciliares. E o risco está nele não ter a competência técnica que ele precisa para fazer aquelas atividades no domicílio sozinho. Podem surgir intercorrências que necessitem que ele tenha experiências que ele ainda não teve. Então, esse é um cuidado que precisa ter. Além disso, ele precisa conhecer pessoas. As pessoas precisam conhecer ele. E isso vem também aos poucos, né? Você vem galgando seus espaços ao longo da profissão.
Mas geralmente o que a gente fala para aqueles que querem começar é estudar, é fazer cursos sobre técnicas de planejamento, de negócios, montar o seu plano de negócios. Por mais que você pense assim, mas eu vou atuar no hospital e também o que eu faço no hospital eu vou fazer a nível domiciliar. Legal, mas mesmo assim eu preciso ter um plano de negócios. Mesmo para essa atividade, que parece que vai ser um plano B para você, que pode se tornar um plano A futuramente, precisa ter um plano por trás disso, um planejamento. E a maioria dos empreendedores na enfermagem, na saúde, de uma forma geral, começam sem esse planejamento. E aí começa a não precificar corretamente. E aí eu estou trabalhando mais, né? Estou sendo empreendedor, o tal do empreendedorismo que ia salvar a minha vida dos plantões. Não tá, porque não está saudável financeiramente. Mas a gente tem negócios menores, como, por exemplo, consultórios de enfermagem. É algo que precisa de pouco investimento, né? Você pode alugar uma sala, dividir o espaço com alguém e assim começar também a prestar os seus serviços. Avançando para clínicas, empresas maiores, também é uma possibilidade. Existem hoje muitos negócios na área do digital, né? E aí o digital, ele exige também, dependendo do modelo de negócio, pouco investimento. Porque geralmente quem está começando, né, também não tem muito investimento para começar. Então, são negócios que não exigem tanto investimento e que você pode ir ali conhecendo e estudando e se aprofundando e vendo como funciona. Hoje, as áreas da enfermagem são várias, né? A gente tem mais de 50 especialidades, então tem muitas áreas. E como eu falei anteriormente, o empreender, ele não é só abrir um negócio. Tem também o intraempreendedorismo. Você falou em negócios inovadores. Existem muitos cases de dentro das instituições onde o profissional enfermeiro desenvolve um sistema. Aqui na Santa Casa a gente teve recentemente o enfermeiro Iveson desenvolveu um sistema que ajudou na deshospitalização de pacientes, diminuindo, averiguando o nível de infecção, de hospitalização desnecessária, né? E esse processo ele melhora algo interno, né? É uma melhoria de processo, isso é inovação. Então, inovação não é só criar algo novo que ninguém nunca viu, até porque isso é muito difícil de enxergar hoje em dia, algo que ninguém nunca pensou, que ninguém nunca fez. Ou não necessariamente ligado a uma tecnologia muito pesada, né? Mas às vezes são soluções que os enfermeiros estão ali naquele ambiente e desenvolvem e traz a melhoria. Porque ele enxerga o problema e a partir daquele problema, daquela dor, ele vai pensar numa solução. E aquela solução pode ser uma solução que vai ser rentabilizada, que vai ser escalável e que vai virar depois um negócio. Pode ser a partir de um projeto de mestrado, até de um projeto de TCC, de conclusão de curso. Então, a inovação ela pode partir da pesquisa, mas também a gente trabalha com o conceito de inovação aberta, né, que não necessariamente parte de uma pesquisa, e que também tem sido muito desenvolvida através das startups, né? Que são empresas que são criadas rapidamente, que vão testando e validando seus modelos de negócio ao longo do tempo. Então, as startups também estão fazendo parte do contexto da enfermagem, cada vez mais, né? Porque a gente tem várias aí, health techs, fintechs, da área da Gabi, de educação financeira, e isso tem tomado uma proporção muito grande na área da saúde de uma forma geral. E a gente não pode ficar aleatório a esse processo. Pelo contrário, a gente precisa ser protagonistas nesse processo, né? Que a saúde tem tomado essa proporção. E o mercado de saúde, ele só se expande, né? Cada vez mais o mercado de cuidado, ele tem expandido. E o próprio Corém também, né? Ele tem essas ferramentas, esses programas que auxiliam e que podem auxiliar quem, de repente, está na universidade, está saindo, ou quem já faz parte do mercado há muito tempo e quer mudar, né, Gabi? Hoje o sistema COFEM-Corém, através, inclusive, da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo, que já está há uns anos aí nessa caminhada, lutando pela melhoria, propõe algumas ferramentas, né? Eu vou deixar a Ludmila falar melhor sobre o Inovaê, mas eu já vou dar aqui o spoiler. É o Inovaê que concentra aí várias informações, várias oportunidades, né, Ludmila? O que é o Inovaê? Ele é um portal dentro do COFEM Play. Acredito que todos da enfermagem, se não conhecem, né, devem ir lá agora parar tudo, pesquisar e acessar o COFEM Play, que é uma multiplataforma que reúne vários conteúdos de todas as áreas para enfermagem. Então, tem artigo, tem revista, tem curso, tem eventos, né? Tem muita coisa. E aí, lá dentro do COFEM Play, tem uma plataforma que é o Inovaê, que discute só empreendedorismo, inovação e tecnologia. E lá a gente passou 3 anos reunindo, consolidando informações. E lá a gente tem cases de sucesso para inspirar. Então, eu vou ler lá 15 cases de sucesso, ou seja, 15 pessoas que empreendem, que pensaram em negócios inovadores, que desenvolveram uma solução. A gente tem um caso lá, por exemplo, da Renata,
Renata, é de Curitiba. E ela é uma técnica de enfermagem, está concluindo a graduação agora, e ela desenvolveu a Isha, que é um simulador para hemodiálise. A partir de uma dor que ela teve. Ela foi começar a trabalhar no setor de hemodiálise e ela nunca tinha recebido esse treinamento. E o treinamento teórico aconteceu e depois a prática era no próprio paciente. Então, ela começou a fazer a prática no paciente, o paciente teve uma hora que virou para ela assim, não, deixa que eu faço, você não sabe fazer. E deixa que eu faço, e ele fez nele mesmo. Então, ela disse que ela nunca mais queria que ninguém passasse por aquilo. Então, a partir daquela dor, ela começou num papel, olha a tecnologia, numa folha A4, ela rascunhou, obviamente que não é como é hoje a Isha, que você olha uma pessoa, né? Com todo o aparato necessário para a educação nessa área, para a formação nessa área. E hoje, o negócio dela já patenteou em vários países, aqui no Brasil também, e o negócio dela gira em torno desse simulador que ela desenvolveu. E a equipe foi crescendo, hoje tem várias pessoas junto com ela. Mas como a inovação, ela pode surgir de processos que você vivencia no dia a dia. E lá no portal Inovaí, a gente coloca essas experiências exitosas, sabe? Para realmente as pessoas se enxergarem ali e enxergarem inspirações. Além disso, a gente tem um mapa da enfermagem empreendedora. Então, você coloca seus dados lá, básicos, de onde você é, a área que você atua, e vai aparecer no mapa da enfermagem empreendedora. Lá, várias bolinhas, a Gabi tá lá. Tem algumas pessoas já do Pará que estão lá. Né? Isso surgiu agora, foi inaugurado no CBCenf desse ano, então tem uns 2 meses, né? Tá começando, a gente está começando a difundir cada vez mais. Eu tenho trilha de aprendizado, eu tenho e-book sobre empreendedorismo, eu tenho parte lá só sobre pesquisas e educação empreendedora, universidades empreendedoras, então tudo que havia, inclusive editais de fomento, também estão lá. Só uma dúvida, assim, vocês conseguem lidar com tudo isso na rotina de vocês, assim, tranquilamente hoje? Nunca. Tranquilamente nunca. Porque é muita coisa que vocês desenvolvem, portal, né? Demorou 3 anos, nós éramos um grupo de 8 pessoas. E assim, hoje o que você atualiza até hoje, amanhã está desatualizado. E a verdade é que o mundo de informação e comunicação, ele avança numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. Isso a nível de Brasil e mundo, né? A gente mal consegue acompanhar a nossa cidade. A nível de Pará. Não, porque né, o nosso estado é muito grande. Então, inclusive, já pegando o gancho em relação a esses trabalhos, o Corém Pará, ele, através da sua comissão, tem procurado promover também esses encontros. A gente fez recentemente uma oficina de modelagem de negócio. Então, assim, a gente tenta dar toda a orientação, todo o norte para aquelas pessoas que estão iniciando. Os que já estão, mas estão de forma irregular, para facilitar o cadastro, o registro, para que esse profissional trabalhe de forma regular. Isso, né? No Corém? No Corém Pará. A gente faz esse trabalho com os empreendedores. A gente tem um banco de dados também, fazemos um link com o portal. E aí a gente vai tentando apoiá-los nessas iniciativas e convidando também para esses momentos de desenvolvimento profissional também. Porque muito bom. Eles começam a abrir o negócio, às vezes eles não têm o modelo do negócio. Só abriu, começou. Basta ir no Corém. Você que é enfermeira, baixa no Corém. Baixa o Corém. E aí faz o cadastro. A gente faz um agendamento com a comissão, isso. E aí tem também um setor de fiscalização também que está lá direto para atendê-los e fazer os devidos registros, porque é necessário. A gente, antes de qualquer coisa, a gente preza por um exercício legal, por todos os registros de pós-graduação, porque eu não posso dizer que eu sou obstetra se a minha pós-graduação não está devidamente registrada dentro do conselho, né? Se ela não foi feita de forma presencial, uma parte dela precisa ser presencial, assim como na estética também, que é um mercado que só cresce. Então, a gente procura dar todo o apoio para que esse profissional fique de forma regular. Porque um eventual problema, ele já está, né, regularizado, a gente sabe quem é, onde está, de que forma atua. Então, isso também é importante, porque dá uma proteção para a sociedade. Com certeza. E é uma obrigação, né, Gabi? A gente não pode deixar de ressaltar que existem normas na enfermagem, assim como toda profissão, que você tem que conhecer e cumprir. E uma dessas normas é sobre o registro de consultórios e clínicas, que é obrigatório. Então, há muitos que empreendem que a gente não tem noção enquanto sistema. E a gente não gera dados, não gera números que são importantes para a gente. E nem consegue apoiar. Exatamente. Porque ele está inexistente. Então, se eu tenho 2, 3 consultórios registrados, para que eu vou desenvolver uma política de incentivo se eu tenho 2? Né? Eu preciso ter números. Até quando a gente vai trabalhar política de saúde, a gente tem que trabalhar a partir de dados epidemiológicos. É como se esses registros fossem os nossos dados epidemiológicos que a gente precisa para nortear as políticas de incentivo profissional no âmbito do sistema COFEM-CORENS. E esses registros são importantes. Eu preciso registrar empresa, consultório ou clínica.
seja na área de enfermagem, seja na área de saúde, mas que tenha serviço de enfermagem. Outras pessoas, outras empresas que não são enfermeiros, o dono, ele também, mas tem serviço de enfermagem, ele também precisa registrar. E são esses registros que norteiam, né, as políticas de incentivo profissional. No âmbito do COFEM, quando foi criada a Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo, lá em 2021, a gente começou a trabalhar muito forte com os regionais. É como se o Conselho Federal fosse um Ministério da Saúde, em que ele pode até pensar políticas de saúde, mas quem vai, de fato, operacionalizar, executar, são os regionais, assim como são as secretarias estaduais e municipais de saúde. E são os órgãos que estão próximos ao profissional. Então, precisava que os conselhos regionais também tivessem as suas comissões regionais. Hoje, dos 27 conselhos, CORENs, a gente tinha uma média, até ano passado, de 19 comissões regionais. Então, quase que a totalidade dos conselhos já haviam iniciativas regionais para fomentar o empreendedorismo para a enfermagem, para estar próximo desse profissional, como a Gabi falou. Existem alguns regionais com iniciativas de plantões empreendedores, iniciativas de roda de conversa, de eventos, né? A maioria realizando eventos para falar sobre isso, para que a enfermagem tenha acesso a um conteúdo realmente real, né? Científico, válido, e aí ela possa utilizar e tomar rumo na sua carreira, decidir o que vai fazer. E eu acho que é esse nosso papel, né? Estar à disposição dos profissionais e da sociedade. Vocês comentaram anteriormente que quem está saindo da universidade agora precisa passar pelo processo de aprendizagem e tudo mais. Mas vocês acreditam que o empreendedorismo é um caminho em que ele vai chegar, ele vai ter que passar, ele precisa experienciar? O que vocês acreditam? Acredito que sim, é um caminho, lógico, que a gente parte do princípio de uma identidade. Não tem como eu atuar em qualquer área. Existe uma identidade. Eu gosto mais da saúde da mulher, Ludmila gosta mais, por exemplo, da gestão, da auditoria, enfim, diversos tipos de serviços. Existe uma identidade que vai ser criada no decorrer dessa academia. E aí ele precisa o quê? Como a Ludmila falou, se dedicar, estudar, ir para aquele campo, adquirir expertise com profissionais. Eu sempre indico para os meus alunos, os formandos, os egressos, gente, procurem mentorias, procurem profissionais que já estão na área atuando. Tem que se especializar, não tem jeito, precisa estudar. Então, se não houver esse caminho do estudo para pegar a mão, para pegar realmente a experiência, fica mais difícil. Né? Então, não tem como fugir do caminho do estudo e da especialização. E existem na universidade, pegando esse gancho com você, iniciativas de empresas juniores, que a gente fala. As próprias ligas acadêmicas, na minha época, não existia liga acadêmica. Depois eu fiquei... Então nem fala mais liga nada. Acadêmica. E liga acadêmica eram os nossos grupos de estudo, pesquisa, né? ICAEF, etc. Mas as ligas acadêmicas, que são várias, em várias áreas, elas são iniciativas empreendedoras, porque é um grupo de alunos que se reúne, né, para fomentar eventos, e para estudar aquela área. Para estudar. Isso. Aí a gente já tem muitas iniciativas de empresas juniores. Lá no Inovaê a gente consolidou algumas, né, mais de 10 iniciativas de empresas juniores voltadas para a enfermagem e para a saúde. Ou seja, grupos de alunos que abriram uma empresa dentro ainda da universidade. Então, eles já vão adquirindo essa experiência, né? Já vão sabendo também se eles têm expertise, né? Porque não é, eu quero ser um empreendedor, mas de repente você não tem vocação para ser empreendedor, né? Isso, que é o que a Gabi falou, a questão da identidade, identidade, né? E também, não é assim, o tempo de formação mesmo que impacta. Existem algumas características do empreendedor. Ele precisa saber lidar com risco, ele precisa saber viver em meio à dificuldade, ele precisa saber lidar com gente, precisa conhecer gente. Tem até um meme, eu vou virar empreendedor que agora eu vou ter a minha liberdade. Você trabalha 24 horas, quem né? Conta? Trabalha muito mais. Exato. Eu abri um negócio esse ano e tinha muito isso, né? A questão da liberdade, final de semana. Nossa, eu saí de um emprego onde eu era coordenadora e aí abri um negócio, falei, agora os finais de semana mais tranquilos, as segundas-feiras não serão, né, tão difíceis.
Gente, Só que não. existe sábado e domingo, porque o seu patrão passa a ser o seu cliente, né? Quando você tem o seu próprio negócio. Eu não vou ter patrão, mas e o cliente? O cliente é o quê? Um patrão. Ele que vai direcionar o que tá bom, o que tá ruim, a hora que ele quer, né? Quando ele quer. Então, muito cuidado. É por isso a importância do modelo de negócios. Muito cuidado ao fazer o seu plano de negócio, entender o modelo de negócio que você tá abrindo, porque tem alguns negócios que vão demandar de você 24 horas do seu tempo. Pelo menos no começo, né? Que você é o eu empreendedor, você é tudo na empresa. É verdade. E tem uma questão, Thaís, que ela é transversal, é todo mundo, que é a presença no digital. Então, mesmo que você tenha pessoas que te deem suporte no digital, que editem teus vídeos, enfim, mas a palavra final é tua, né? Exato. Não adianta. Então, vai ter aquele momento que você precisa interagir, você precisa, como diz a minha amiga, colocar a cara nos stories e aí realmente interagir, porque fazer a venda no direct. O negócio tá no digital e não tem mais como tá fora do digital. É um cartão de visita, né? Então assim, No isso dá mínimo, trabalho. É um cartão de visita. Isso dá trabalho. Sem dúvida. Agora eu queria saber de vocês duas. A Ludmila e a Gabriela, lá de 18 anos, de mais de 10 anos de profissão... O que vocês pensavam, assim, inicialmente? Claro que tinha o sonho de ser uma enfermeira, né, uma ótima enfermeira, uma referência, não só no estado, mas aquele pensamento de adolescente mesmo, sabe? De quem está começando ali. Sonho, né? Provavelmente não fazia ideia de onde vocês estariam hoje, né? Tenho certeza disso. Não fazia ideia mesmo. E, assim, eu era aquele modelo da série. Né? Eu quero salvar vidas. Minha missão é salvar vidas. Então eu tinha isso. Só que depois a gente vai descobrindo que salvar vidas é salvar também a qualidade de trabalho do teu colega, é travar lutas dentro da tua categoria, é brigar por melhoria. Isso também salva vidas. Porque se você tem um profissional cansado, um profissional estressado, sobrecarregado, ele não consegue fazer uma entrega boa. Isso é uma realidade, né, Ludmila? A gente vivencia muito isso. Então, acabou que a vida foi trilhando outros caminhos para esse lado da representatividade, enfim. Mas eu me sinto realizada mesmo assim, né? Tive minha fase de salvar vidas diretamente mesmo. Já fiz muito plantão, urgência e emergência, centro cirúrgico, UTI, então fui plantonista, mas a vida realmente trouxe para outros caminhos. E eu sou muito feliz por isso. Que bom. E você, Ludmila? Thaís, essa pergunta é tão difícil, porque eu, sinceramente, quando eu olho para trás, claro que não pensei assim como a Gabi em estar onde eu estou, acho que eu sempre fui muito imediatista, então minhas coisas eram para agora, eu enxergava o depois da manhã, no máximo. Eu fiquei filosofando muito, pensando daqui a 10 anos, 5 anos... Mas uma coisa que em um momento da carreira eu pensei foi que eu não era uma boa enfermeira. E que eu não era sequer enfermeira, porque eu não me vestia de branco e não ficava à beira-leito. E isso me incomodou bastante, me levou a buscar outros caminhos. E aí eu andei em círculo, porque eu voltei. E quando eu já voltei com uma outra Ludmila, com uma outra pessoa, assim, muito mais ciente do que é ser de fato enfermeiro. Que eu acho que na graduação a gente precisa ensinar mais para o nosso aluno. Hoje o aluno ele entra com a característica de que ele quer logo pegar a seringa, né, ver o cadáver, estudar anatomia, ele estuda anatomia, então ele acha que aquilo ali, que é enfermagem. Só que a enfermagem é muito além de tudo isso, e o nosso papel está muito na liderança, na gestão de equipes, né, na assistência, obviamente, com certeza, até porque tudo que a gente faz, direto ou indiretamente, impacta na assistência. Mas a gente precisa, eu acho que esse empoderamento, ele vem com o tempo, né? Porque vem com amadurecimento pessoal e profissional. E aí, ao longo do tempo, a gente vai se encontrando ali. Então, acho que é uma descoberta. Nunca pensei assim, onde eu quero estar. Eu acho que eu sempre quis ser professora. Sempre quis ser professora. Comecei como professora de curso técnico de enfermagem. Aí a gente vai migrando para outras áreas, enfim. Nunca me imaginei na gestão, porque eu sempre fui muito tímida até hoje, então nunca quis falar em público, falar com as pessoas, coordenar equipes, nem pensar. E acabou sendo a primeira área dentro da saúde que eu me encontrei. Lá, quando eu formei, eu saí da residência com 1 ano de residência, em cardiovascular, no HC, eu saí da residência e fui para migrar para a gestão de serviço público. Financeiramente era o mesmo patamar, mas, assim, eu sempre tive essa busca incessante de fazer aquilo que me movia. Eu queria acordar feliz e fazer algo que me tornasse mais feliz ainda durante o dia. Já que é lá que a gente passa a maior parte do tempo, né? É no trabalho.
Por mais que a gente tenha como propósito maior de vida a nossa família, a nossa casa, é no trabalho que a gente passa a maior parte do tempo. Então, a gente precisa encontrar algo que faça sentido, né? Que faça você sentir importante ali naquele contexto, seja qual for. As pessoas precisam de mim e eu preciso das pessoas que estão lá. Com certeza. Né? E aí, eu acho que é isso que me move. Eu acho que a gente não pode ficar em lugares, e eu nunca aceitei ficar em lugares que me tornavam infelizes. É óbvio que você passa um tempo para enxergar isso. Mas não fique num lugar que você se sente infeliz, que você se sente subaproveitada, que você sente que você não tem mais nada para entregar. Porque você tem. Pode ser que naquela área não, pode ser que seja em outra área, em outro hospital, em outro contexto, né? E tem várias áreas. E a enfermagem, ela é muito ampla. E ela permite que a gente atue em várias áreas. Então, busque novos caminhos se você não está satisfeito. Acho que é essa busca que ela não pode acabar. E uma hora você vai conseguir encontrar. Você deixou um pouco da mensagem que eu ia pedir para que vocês falassem agora, mas é importante, então, reforçar uma mensagem, mesmo curta, para quem está acompanhando a gente no podcast, né? Para quem está começando, para quem já está há muito tempo no mercado, para quem está nesse momento de não sei para onde ir, ou para quem de repente tem a certeza, mas pensa que pode fazer muito mais. Pode deixar uma mensagem para a gente. Então, a enfermagem hoje, ela vai além da área assistencial. Acho que como mensagem final, a gente ressalta essa questão de que você tem aí várias áreas e segmentos que você pode empreender. Eu citei aqui, inclusive, que eu sempre sonhei em ser professora, e a docência é muito próxima das mentorias, consultorias. Então, você pode ser docente e você pode também ser consultor, mentor de novas pessoas, novos negócios em novas áreas. Você também tem áreas que estão crescendo na enfermagem: amamentação, parto domiciliar, parto humanizado, tratamento de lesões, furo de orelha humanizado. A área da estética está crescendo demais, né? E outras áreas que estão surgindo a todo momento e que não param de surgir. Então, tem um potencial enorme de grandes áreas e que você precisa encontrar qual é o seu nicho de atuação. No empreendedorismo, a gente fala que a gente precisa alinhar, né? É como se fosse um ikigai. Você precisa alinhar o que você sabe fazer com o que a sociedade precisa, né? Com o que o mercado pede e com o que você gosta de fazer. Então, assim, você precisa ter alinhado isso. Não adianta você, eu quero ser o que a Gabi faz. Cara, não sei fazer nada de educação financeira. Eu ia precisar enfrentar ali um ano, tantos anos de estudo, e talvez não chegasse aos pés dela. Por quê? Talvez não seja uma área que eu tenho afinidade, que eu gosto. Então, não adianta tentar copiar ou se inspirar em pessoas que estão muito distantes do que você gosta de fazer. Outro perigo também, aproveitando que a gente falou aqui muito da graduação, dos recém-formados, é você ter como inspiração alguém que está 20 anos de formação na sua frente. Ou seja, o caminhar dela foi longo. E foi um processo. Então, se inspire, almeje, né, grande sucesso, mas também entenda que o processo é longo e ele é contínuo. E essa rede de aprendizado, ela precisa acontecer o tempo inteiro. Não se sinta nem inferior, nem superior a ninguém, porque o processo ele é muito individual e ele acontece de uma forma única para cada um. E com certeza você vai encontrar qual é o seu sucesso. Né? Qual é o que você gosta de fazer, o que te dá retorno financeiro, retorno enquanto pessoa, retorno profissional, retorno enquanto, né, ser humano no planeta Terra, e o quão bem você faz para a sociedade. Então, acho que como mensagem final eu deixo isso, de nunca deixe de buscar, e eu acho que também nunca deixe de aceitar desafios, né? Porque as pessoas... existem muitos desafios quando você é recém-formado, principalmente, mas também ao longo da carreira, que são novas propostas de trabalho, são desafiadoras, né? Me convidaram para fazer tal coisa, eu não sei fazer aquilo, eu nego. Mas será que aquela não seria uma oportunidade para você aprender uma coisa em que lá você vai se encontrar? Então, aceite novos desafios e não permaneça em lugares que não te cabem, porque eles realmente não fazem sentido para a sua vida. E a nossa vida é só uma, até onde a gente sabe, e a gente precisa ter uma vida que faça sentido. Faça sentido para a gente, para a nossa família e principalmente para a sociedade. E tá passando tudo tão rápido, né? E você, Gabi, qual a sua mensagem? Bom, eu recomendaria aquilo que a gente já conversou aqui, a gente já percebendo uma identidade, não vejo como fugir dos estudos, da especialidade, das mentorias, dos cursos. Eu acho que a gente ganha muito quando busca ajuda de pessoas que já passaram pelo caminho, pessoas que já têm ali a experiência, já erraram, né? Então, ali quando você tem mentores, professores que possam te ajudar, acho que isso facilita muito nessa caminhada do empreendedorismo. Disciplina, gente, disciplina é uma palavra de ordem, é fazer aquilo
aquilo que muitas das vezes a gente não quer fazer. Eu não gosto de acordar cedo, eu não gosto de estudar, eu não consigo concluir esse curso, mas e além daquilo que a gente realmente está acostumado, o nosso cérebro tem uma tendência a querer fazer sempre a mesma coisa, né? E ele quer economizar energia, então a gente precisa realmente desafiar, ter disciplina nos estudos, na dedicação, como a gente conversou aqui. Às vezes a gente inicia um negócio só nós somos a pessoa que vai servir o cafezinho, que vai atender, que vai cobrar, que vai fazer assistência, vai ali fazer muitas coisas, mas isso tudo envolve uma disciplina, estudo, dedicação e no mais, eu já deixo aqui um recado que o Conselho Regional de Enfermagem do Pará está à disposição para aqueles profissionais que pretendem empreender, que já começaram, mas ainda falta ajustar algumas coisas. Então, para dar toda a orientação, todo o acolhimento que vocês merecem, porque o nosso objetivo é ter uma enfermagem valorizada. Maravilha, muito obrigada. O Pode Valorizar tem aqui um presente para vocês. Afinal de contas, a partir de agora, faz parte não só da rotina de vocês, mas de todos que nos acompanham. Pode Valorizar aí, iniciando, né, um projeto do Conselho Regional de Enfermagem. A gente estima a vida longa. Sucesso para vocês. Obrigada pela participação, por estarem estreando, trazendo palavras incentivadoras, mostrando um pouco do trabalho e o que é melhor, mostrar que é capaz, né? Nada está perdido e se a gente manter a nossa resiliência, a persistência, tudo dá certo. Tudo é possível. Isso, muito Parabenizar obrigada. o Conselho por essa iniciativa, né? Empreendedora, inovadora, e que traga aí mais conteúdos e expertises para a enfermagem. Eu vou acompanhar de perto todos os episódios que saírem. Obrigada, Thaís. Obrigada. Eu também, Thaís, muito obrigada. Desde já, agradecer a iniciativa do Conselho. Eu tenho certeza, Ludmila, que vão vir muitos profissionais assim, expert em várias áreas, porque o Pará ele é rico disso, né? Nós temos profissionais maravilhosos, incríveis aqui, e eu desejo muito sucesso nesse projeto. Obrigada. O Pode Valorizar está chegando para fazer companhia para você, trazendo informações importantes sobre a enfermagem do nosso estado. É um projeto novo do Conselho Regional de Enfermagem, o Corém Pará, onde vocês terão conteúdos diários, conteúdos que vão fazer toda a diferença. Você que já é acadêmico, você que já saiu do mercado, enfim, inovação, empreendedorismo, tudo relacionado à enfermagem. Para dar start, para a gente começar esse projeto maravilhoso, a gente recebe Gabriela Sabar e também Ludmila Cunha, que falaram muito sobre empreendedorismo. Vocês não podem perder essa edição, não é isso, meninas? Exatamente. Sim. Então não perde, fique com a gente.